Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast ESG com R's, Vida Saudável e Sustentável em Condomínios. Este podcast é um oferecimento, né? Eu tenho o patrocínio da Focus Mídia, telas para ajudar na comunicação entre o seu condomínio. Então, se você ainda não tem essas telas da Focus Mídia, a maior empresa de mídia do mundo, é só você solicitar, entrar em contato, telas lindíssimas e muito funcionais, também para falar sobre os temas de sustentabilidade. Vamos começar nosso episódio. Hoje tem uma convidada muito especial. Já falei para ela porque é uma ídola. Hoje estou aqui com a Alessandra Cardim, querida. Obrigada de novo por Obrigada. você ter vindo. Muito, muito Eu que obrigada. agradeço o Quero que você convite. se apresente rapidamente e nós vamos depois começar essa conversa que vai ser muito, muito rica, porque estou falando com a Alessandra Cardim, da Cardim Paisagismo, um dos escritórios uma das maiores referências e renomados do Brasil. Obrigada. Bom, sou arquiteta, paisagista, já estou formada há 26 anos e a minha trajetória toda, desde 99, 98, 99, é estudando esse assunto de sustentabilidade, que ainda bem não é uma moda, é algo que realmente ficou e que a única coisa eu acho que mudou é que cada vez mais a gente precisa, né? Não é que as coisas melhoraram. Eu acho que agora está um pouco mais difícil até com essa Mais questão urgente, né, falar sobre esse tema. Você de acha que é um mudança pouco isso, né? climática. Acho que as pessoas estão sentindo mais e mais e mais, né? E então acho que não é algo mais para a gente dizer: "Oi, sou sustentável", e aquela coisa rasa. Agora tem que ser mesmo, as coisas têm Sim, que porque mudar, envolve né? também riscos, até a parte econômica, né, Ale, Tudo, acho que envolve já tudo, né? ótimo, não, muito bom. E Ale, é tanto assunto que eu nem, assim, por onde a gente começar, mas eu queria que você falasse um pouco, então você fez essa especialização em materiais Uhum. sustentáveis fora, né, foi Califórnia? Na verdade, em 2001, que inclusive foi uma história interessante, eu viajei no 11 de setembro para os Estados Unidos, eu estava Nossa! voando, mas enfim, deu tudo certo, cheguei bem e E você estava indo fiquei. para onde? Eu Para estava indo para São Pra Francisco. São Francisco, então. Bom, menos mal foi do Isso. outro lado, nesse É, é. E eu fui para lá para estudar o que eles, na época se falava em ecological design. Então, o termo sustentabilidade ainda estava sendo, como diz o termo, cunhado. Ele ainda certo. não existia esse termo. Eu me lembro de um arquiteto que escreveu o livro do Cradle to Cradle. Uhum. Ele dizia assim: "Eu não gosto do termo Ah, ele sustentável". falava isso. Sabe que eu não consigo comprar esse livro? Então, eu tive uma sorte, eu estava em São Francisco quando ele lançou o livro. Eu já tive outras vezes falando do livro, né, aliás é um clássico, né, dentro da Sim, sustentabilidade, né, e da economia circular e tudo isso, então, mas assim, tá meio esgotadão, assim, não acho eu não. te empresto também depois então. Opa, eu vou querer, querida. Mas ele dizia assim: se alguém perguntar assim: "Ah, seu casamento é sustentável?", ele não gostava desse Hum, termo. E eu me sei. lembro que, ok, então a gente não quer usar ecológico porque ele abrange mais, assuntos. Eu pensava muito no termo responsável, da Uhum. responsabilidade, né, de você então, como, função dentro da arquitetura, fazer escolhas que ajudem as pessoas, que causem impactos positivos. Então, qual que é a sua responsabilidade? Mas eu acho que dentro de todas as profissões, né, Uhum. a gente tem uma sustentabilidade. E aí, quando eu fui estudar materiais, aí já foi aqui em São Paulo, eu Certo. fiz um mestrado na FAO, na USP, Uhum. em arquitetura, mas a minha tese foi em criar uma rotulagem para materiais.
Certo. né, estudar qual seria essa possibilidade. E aí eu cheguei numa tabela nutricional. Então, Uhum. a minha inspiração foi a tabela nutricional de comida para Certo. fazer uma tabela nutricional para materiais, E né? tem isso hoje, Ale, como tá? Avançou? Infelizmente, assim, eu já trabalhava no Centro de Tecnologia de Edificações, no CTE, então esse produto ficou com eles. E eu falo infelizmente porque algumas empresas sim adotaram, Uhum. mas a maioria eu senti uma certa resistência, Sei, porque eles não queriam se expor, né? sei, sei. Eu acho que ainda a gente vive ainda uma cultura dentro da sustentabilidade em que você parece que tem que ser perfeito Sei. para se expor. E você Então, acha que não precisa, que assim, um não, pouco, né? Assim, porque a gente não vai conseguir eu estava as com uma colega transições agora todas. discutindo isso, né? Uhum, Que eu acho que a questão hoje da transparência é uhum. muito mais importante do que você ser 100% legal, ecológico. Ninguém é, ninguém não Ninguém é, porque a existe. gente vive nesse mundo, né, Ale, que a gente também consome essas coisas que estão à nossa disposição. Nem tudo é a nossa escolha direta, Exato, né? exato. Então, você acha que é um pouquinho que se fizesse já é um pouquinho, cada um fazendo Eu um acho que o pouco. ideal seria que a gente quisesse melhorar comparado com a gente mesmo. Então, assim, se você tem um Ótimo. material de construção, ah, ele pode fazer primeiro uma divulgação, quanto eu consumo de água para ser produzido, de energia, e depois, dali a 2, 3 anos, o quanto ele melhorou em relação a ele mesmo. Maravilhoso, Por exemplo, maravilhoso. tá? Sim. E os edifícios, a mesma coisa. Então, Uhum. quanto ele poderia melhorar em consumo de água, em consumo de energia, em reciclagem de resíduos. Então, em 2026, eu consegui esse número. E tá tudo Sim, bem, não tem ninguém julgando, sim, primeiro né? vamos conseguir o número, né? O Aí eu número faço um atual. plano de melhoria. E Uhum. aí, no outro ano, quanto que eu melhorei? Aí você compara. Excelente. Então, a tabela ambiental, que seria uma tabela nutricional, seria para você comparar informações de sustentabilidade ou do material com o próprio material. Agora, dentro dos materiais de construção, a gente precisava ver, por exemplo, atendimento de norma técnica, atendimento de desempenho, Então, de essas prova. normas regulatórias, elas acabam tomando O tudo isso, né? problema é que muitos fabricantes queriam contar que eram ecológicos e não atendiam nem norma técnica, Entendi. entende? Sei, sei, eu imagino. Bom, Ale, mas aí como é que foi esse passo de sair dessa, né, que era um pouco a sua área, para o paisagismo que vocês hoje têm, né, dentro da Cardim? Como é que foi essa Então, transição aí? 2010, 2011, eu dava aula de materiais sustentáveis no GBC e o Ricardo Cardim, ele dava aula de paisagismo sustentável no GBC. E aí, em uma das palestras dele, a gente se conheceu, né? E um ano depois ele foi dar uma palestra numa dessas conferências de Green Building, e eu era até da mesa Sei. né? A gente foi escolhido coincidentemente, mas aí a gente já estava casado, um ano depois a gente acabou. Então E a aí ele gente te tem puxou para esse lado um do. casamento em todos os sentidos, né? A gente hoje tem duas crianças Sei. pequenas, e tem o escritório com quase 50 arquitetos hoje, né? Maravilhoso, maravilhoso, que E a bom. gente E está deve ter muita com. procura, deve ter muito arquiteto querendo trabalhar lá, né, Eu Ale? espero que Porque, sim. Eu claro, acho que sim. E assim, a gente está com quase 160 projetos em andamento. Então, que coordenar coisa tudo mais isso é uma maravilhosa. loucura. Nossa, eu imagino, eu imagino. É. E aí, então, me conta, Ale. Então, foi o Ricardo que acabou te puxando um pouco para esse mundo aí do Olha, paisagismo. Você já tinha um pezinho, né, aconteceu uma digamos. coisa tipo brinco, tipo Sebastião Salgado, assim, que eu acho que você assistiu o filme do Sim, sim, Sal da Terra, sim. que ele dá uma cansada e fala, eu vou fazer um reflorestamento do meu sítio. Lembra dessa história? Uhum. Então aconteceu de eu ficar um pouquinho frustrada, assim, de ver que os green buildings não tinham nada de green. Vou confessar que, eh, assim, eu acho que tem muita coisa boa, mas Uhum. naquela época, que era 2011, eh, eu não achava que existia um diferencial muito grande relacionado ao paisagismo nos edifícios, e isso me frustrou muito. Então, quando eu conheci o Ricardo estava no mesmo momento Sei.
deixar de vender substrato, porque ele foi dono do Sky Garden por 8 anos, né, que fazia cobertura e parede verde, e Hum, migrou para desenvolver projeto. Então, foi a história dele falar: gente, precisa ter nativa, planta nativa nos projetos. E quando ele contou a primeira vez, né, dentro do próprio CTE, que os projetos no Brasil, né, e acho que mundo afora que a gente vê isso, mais de 90% das espécies usadas nas cidades é planta estrangeira, e eu não falo nem de outros biomas, eu falo de outros países. sei, sei, Isso sei. foi muito assustador para mim. E aí foi quando eu vi que o paisagismo nos green buildings não era green, não Não, tinha nada de então sustentável. é isso, né? É um fato, eu diria, alarmante, né? Então a gente tem a maior biodiversidade do planeta, né? E 90% é esse o dado mesmo, né? Está correto. Olha, se Noventa não por for cento, se não for mais. mais, 90% do paisagismo que se faz em Uhum. todos. Vamos falar de São Paulo, um pouco mais a nossa. Você É, pode mas a falar gente de pode falar de Brasil. Brasil, pode Tá. falar de Brasil. 90% das plantas que são usadas no paisagismo são exóticas, né? São Vêm de outros exóticas, vêm de países. outros países. Tá, eu quero que você fale, então, Ale, qual é a problemática disso e o porquê um síndico, né, que já que esse programa aqui também é para Uhum. síndicos, deveria se preocupar em usar plantas nativas. Exato. O Desmistificar. que Você que está aqui para acontece? desmistificar um pouco isso. O paisagismo no Brasil, né, ele foi dado para os arquitetos, a função, né? E não está errado, está certo, porque, por exemplo, o meu escritório, a gente só contrata arquiteto, porque Certo, tem uma intervenção com a arquitetura da área externa. Eu não faço só a especificação de planta, eu certo, desenho toda a área externa. Então, tudo que não é coberto é o meu projeto. Então, eu desenho certo. calçada, eu desenho piscina, eu desenho churrasqueira, eu desenho quadra. Depois que eu faço todo esse projeto, entra a vegetação. Então, a gente tem que ter uma ideia de peso em laje, Certo. de Todas essas viga. Isso. especificações, né? Então tá. Mas o que que Técnicas, né? acontece? Ao mesmo tempo que, vamos dizer, um paisagista tem que ter um conhecimento de arquitetura, o arquitetura teria que ter um conhecimento de botânica. Que não tem. Ele Ainda não hoje, tem. nas faculdades, Não nem na FAO, ensinam. não tem Eu nada mesma fui disso. professora de paisagismo, Rose, e Já te ouvi falando eu isso também. ensinei tudo errado. Que bom que a gente Porque muda, né, querida? E pode se redimir, né? total, é que a gente aprende a ensinar estética, tá? Exatamente. Pelo menos na minha universidade, eu aprendi e fui ensinada a ensinar estética. Então, a planta, ela era vista para fazer cobertura, para fazer corredor, para colorir, quase como um elemento de construção, Sei. ou quase como um elemento de decoração, em alguns casos. E ela perde uma função que é uma e perde-se a ideia de que ali é um ser vivo e que você cria um ecossistema vivo, né? Então, ah, por isso essa história muito doida, a gente recebe projeto no escritório em que o arquiteto ou quem que desenha uma árvore em cima de uma laje de 10 centímetros. Eu pergunto, cadê a raiz dessa árvore, Aham. Como né? assim, né? Ou Como pede, assim? ou vai pedir planta num hall de elevador que não tem uma gota de sol, uma gota de Uhum. luz, ou que é com ar-condicionado, planta não sobrevive nesses lugares. Então, por quê? Porque você quer usar a planta como um objeto de decoração. Você fala muito isso, né? Então, a planta como estética, objeto de decoração, que também veio, né? Assim, a gente traz aquelas topiarias, né? Que é uma Uhum. coisa que já absolutamente demodê, né? É. Para ser gentil, né? Brega, né? E aí, Ale, quão disruptivo, né? Quão, assim, romper um paradigma, né? Porque por que que se usa tanta vegetação exótica dentro do Então, primeiro a paisagismo? gente traz uma coisa europeia, né? De que o português, para se sentir confortável, ele traz a roupa, ele traz o cachorro dele e ele traz a planta dele, porque a floresta é o mato, né? A Uhum. floresta nunca foi vista como, deixa eu ter um olhar de como isso é lindo e o que que eu posso trazer disso, não para enfeitar a minha cidade ou a minha casa, mas para me trazer sombra, me trazer fruto. Então, mas quando você trouxe isso, ali, a gente está falando de 500 anos atrás, né? Isso. Então, estava na hora de ter mudado, né? Tipo É. assim, né? Isso a gente está falando, então, quando chegaram aqui, quiseram, né? Tudo não Isso. E tinha aí a gente hoje. passou por vários momentos em que era proibido ter planta,
depois voltou a se colocar planta como se fosse um quintal, um sítio. Então você vai lembrar de casas assim, né? No interior, a gente tem algumas que é tipo um sítiozinho no fundo, tem os Aham. pomares. Sei, Depois ela passa a ter um caráter de ostentação, em certo. onde tem uma árvore muito cara, muito exótica, Sei, né? sei, E, sei. e tem algo que aconteceu nos anos 50 que se conta num vídeo maravilhoso que tem no YouTube, que chama A História das Coisas, é um desenho Sei, animado. sei, sei. História das Coisas é outro E livro ele vai famoso falar também. sobre obsolescência. Então, ele conta nesse vídeo que nos anos 50, o presidente dos Estados Unidos, depois da guerra, fala: Eu preciso bombar a economia, o que que eu faço? E aí ele pede para um especialista dizer o que podia ser feito, e aí ele cria o conceito da obsolescência. E a obsolescência você tem a programada e a perceptiva. Então, a programada é a dos nossos celulares, da nossa máquina de Uhum. lavar, que você é obrigado a trocar depois de um tempo, o vídeo que aconteceu com o meu celular hoje. Sei. E a perceptiva é aquela visual, onde você fala: não se usa mais colete, não se usa mais boca de sino, né? Uhum. E aí Isso é você é construído, obrigado, né? Isso é é construído. construído, você que chama moda, Aham. né? Em outras palavras, né? Exatamente. E você não pode ficar fora de moda, né? Então, você já ouviu o termo a planta de vó? Porque ela saiu de moda. Então, isso acontece com planta. Então, Ah, você vai ver que nos edifícios dos anos 70 tem muita yucca, que é uma planta mexicana dos anos 70. que Você vai estava na que moda, estava na moda. Você como um vai ver que os objeto de decoração edifícios mesmo, né? dos Sem anos. considerar que aquilo é um ser Isso, vivo, porque comercialmente existem instituições que definem o que é que vai ser vendido naquela década de planta. E isso é como vendido uma no mundo paleta de cores, inteiro. assim. Sai ali a Tipo boca de paleta. sino, tipo casal de sino. Então você tem ali anos 90, você tem a ficus, não é? Uhum. Você não tem aquela planta de banco, que é a Rafis. Então, o que acontece que hoje, por exemplo, a gente tem a ficus lirata, que você vai encontrar em vários shoppings, ah, e você vai ter a jiboia como planta usada muito no interior, que é uma invasora. E aí, Uhum. dentre essas plantas exóticas, e aí vamos falar de um problema científico, além do problema comercial, tá? Certo. É que dentre as plantas exóticas existem as invasoras. E a Uhum. invasora é um grande problema ecológico. E As aí vamos falar de leucenas, por exemplo, ciência. também, né? As leucenas, por Como, exemplo, né? como uma leucena. Elas vão agir como uma leucena porque elas vão se proliferar e vão tomar o lugar da nativa. E a planta invasora é a segunda maior causa de perda de de biodiversidade no mundo, depois do desmatamento. Vamos repetir isso, Ale, assim. Você repete? Sim, que as plantas invasoras são plantas que vão se proliferar, vão tomar o lugar, vão tomar o espaço das nativas, né? E elas são a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo. Dá uns Só exemplos. perde para o Só desmatamento. pede para o desmatamento. Então, a Ciaforte, por exemplo, no Trianon, na USP, no Butantã, é uma palmeira australiana que eles tiveram que. Eu não Ele sei se já foi vão. retirado, mas é um custo E aí alto para é fazer isso, né? Também subtratação é uma disso. é triste também, né? De tirar uma árvore, mas ela está acabando com a nossa com a nossa Depois que você biodiversidade, né? começa a entender ecossistema, não é triste, você tem Já que não é tirar. triste, Não, eu sei, porque eu já é tive. uma espécie de câncer ali que está Sei, acontecendo. sei. Você tem que Embora ela tirar. preste um serviço como árvore, mas assim, Ela é, o malefício é muito maior, né? ela está prestando nesse momento um serviço de não deixar mais nada sobreviver a só ela, Ale, eu infelizmente. assim, eu ouvindo isso, né? E claro, eu já tinha conhecimento disso, até porque sou fã, sigo vocês também. É muito assustador, né? Eu acho que assim, eu acho que o síndico não tem noção do poder que ele tem de transformação, né? Porque os ambientes urbanos, porque às vezes você fala, mas é um ambiente urbano, onde a maioria dos condomínios estão inseridos, mas aqui também são corredores, né? Para a nossa fauna, Aí para os tem nossos. outras questões. Olha, quando eu chego num viveiro e compro um monte de cingônio, que é exótico, e a pessoa adora colocar na sombra, de jiboia, ou de outras plantas exóticas, tá? O que que o viveiro fala? Ah, eu não vendo nativo porque ninguém compra.
Quando eu faço uma especificação de nativa e a pessoa chega no viveiro e pede a nativa, aí ela não encontra e fala, eu não especifico porque eu não tenho quem vende. Sei. Agora, o que que aconteceu? A gente insistiu. A gente tem 10 anos de escritório. Eu nunca precisei colocar uma planta exótica no meu projeto. Você não coloca, vocês não Não colocam. colocamos porque não É cem por precisa. cento 100% nativa. nativo. Todos os projetos da Casa do É. Paisagismo, 100% Pode nativa. ser que lá, quando vai executar, por exemplo, aconteceu recentemente, eu acho que quem fez a implantação, porque a gente não faz implantação, colocou uma exótica, mas ela não é invasora, a gente deixou quieto, falou, deixa, Tá, tá? Então, pode acontecer que saia um pouco fora do nosso controle na hora de executar, tá? Mas a gente não precisa especificar nenhuma exótica. O Parque Global tem mais de 250 espécies nativas. que coisa linda, né, Ale? É Eu isso. não precisa, a gente tem, e os Ale, viveiros mas têm, assim, a gente então, os fez essa viveiros têm, tem mudança. que saber onde estão esses viveiros, A né? gente Também divulgar incentiva e dar. eles a produzir. Claro, e vocês têm feito esse trabalho também, Uhum, né? De viveiros, de crescerem, para isso, sair dessa isso. eh, pura comercialização de objetos de decoração, como são É que tratadas eu acho as que os árvores, né? síndicos, vamos dizer, os responsáveis pelos jardins que estão existindo, têm que entender o seguinte: a gente não está falando de um estilo, eu quero fazer estilo brasileiro. Não é isso. Eu não estou falando de um conceito estético, eu estou falando de uma responsabilidade Adoro. dentro do que você está ali construindo, de você ter uma escolha que pode causar um impacto positivo ou pode causar um impacto Isso negativo. é tão É só maravilhoso. isso. Assim, o síndico reconhecer que ele tem esse Ele papel. tem um poder. Ele tem o poder de transformar, de escolher qual o impacto que ele quer gerar, né? A gente está falando do entorno, do próprio condomínio, mas a gente está falando do planeta, a gente está falando dos nossos E biomas, da Rose, nossa Mata Atlântica, Cerrado, né? para a Que é o gente que tem. ajudar o meio ambiente, a gente não precisa entrar numa ONG ou fundar uma ONG. A gente tem o poder comercial As de nossas escolher. escolhas. Eu vou bancar o quê? Qual ideia que eu vou bancar? Gente, é tão maravilhoso, tão. Eu acho que ainda passa, sabe, Ali, por isso que é tão importante, é muito, muito gratificante te receber aqui. Não, para falar sobre esse tema, porque eu acho que pouco se fala. Eu acho que estamos falando um pouco mais, e acho que é graças ao trabalho que vocês, né, o Ricardo, todo dia ali nas redes sociais falando, e é muito importante, porque o óbvio precisa ser dito. Né? Muitas vezes o síndico, na melhor das intenções, coloca, porque o paisagismo do meu condomínio, e desconhece que ele está colocando ali plantas exóticas, algumas eventualmente invasoras, que estão acabando com os nossos biomas. É muito assustador e, ao mesmo tempo, é aquela história do copo, né? O que que você quer? Como é que, ao mesmo tempo, você fala que grandiosidade, que poder que a gente tem de transformação para gerar impacto positivo. Sabe por quê, Ale? Eu acho que, de novo, né, eu sempre falo muito aqui, né, do protagonismo do síndico, de esse poder de transformação, que ele tem cargos, ele tem um cargo eletivo, ele é eleito, e então é muito maravilhoso saber que ele tem esse poder de fazer essa transformação. Por quê? Então, além disso, nessa questão comercial, eu acho que tem ainda um mito, né, talvez uma lenda, de falar de manutenção de espécies nativas. Como é que vocês lidam assim? Ah, mas e a manutenção? Como é que é? Difícil? Mais fácil É ainda, mais porque ela é fácil. local. O que que Sim. acontece? Uma planta exótica, né? Então vamos trazer assim, uma planta nórdica, um pinheiro. Ele está acostumado com um clima frio, com pouca água. Se você traz uma planta mexicana, eu brinco que a gente faz jardins da ONU, né? E eles estão ali, cada um pedindo um quer água, o outro não quer água, porque, né, assim, você tem uma planta indiana que está acostumada com as monções, chega aqui ela está na seca. Então, é muito mais fácil a nativa, porque ela é daqui, ela está acostumada com o Sim, clima. E uma sim. outra coisa, quando a gente faz um paisagismo todo nativo, você tem tanto benefício, porque primeiro, Ai, me fala. você tem tudo esteticamente combinando, porque elas já estavam ali juntas.
Você não faz essa É a mão aberração, de Deus, vai, sabe, digamos, de né? ter uma planta mexicana do lado do Não, eu não sei se mineiro. foi você, se o Ricardo em algum podcast falou que parece assim um prato com Que fala macarrão, sushi com sushi, pizza, né? E o com arroz famoso e jardim da feijão. ONU, né? É um de cada lugar, né? Uhum. Então, primeiro que eu acho que esteticamente não combina. Uma coisa parece que tá Sei, para você estranha. dói até assim, você que já conhece Porque bem, os assim. climas são diferentes, né? Outra coisa, a gente repara a planta comercial. Então, é diferente você ir num restaurante que te produz um prato bonito e ir num fast food, né? Então, a gente fala do fast gardening, né? Porque é isso. Então, você começa a identificar a planta, que é uma planta tão comercial que você começa a achar ela de plástico nessas Sei, lojas sei. de venda de material de construção, né? Quer dizer, Uhum. ela fica banalizada, né? Então, tem uma questão estética. A outra coisa é que quando você cria essa máquina de paisagismo local, ele começa também a fomentar uma fauna local. Porque um pássaro que não reconhece um fruto, ele não desce ali. E quando ele reconhece, ele começa a aparecer. Então, em alguns jardins, por exemplo, onde a gente plantou o palmito jussara, desce o tucano de bico No verde. piscine, acho que eu já Aconteceu já em vi. alguns projetos. E aí, o que que ele faz? Ele leva esse fruto, porque a gente tem remanescente no entorno. Então, o que Claro, acontece é claro. que, diferente de eu ter um poodle, né, que não existe mais porque também saiu de moda, onde estão os Verdade. Dobermans, né? Sumiram. Mesma coisa com planta, Uma moda. loucura. Acontece que a planta a gente planta nos parques da cidade, nas pracinhas, né? Então você vai Que ver um monte de dura. planta abandonada lá, dracena, ficus, tá tudo lá. E é o que vai acontecer com a lirata. Quando todo mundo enjoar, ela vai virar uma monstra nesses jardins aí. Mas, enfim, é, quando a gente faz um jardim, ele não vai ficar preso ali que nem o teu cachorro. Ele Aham. vai proliferar com vento, com Com pássaro. pássaros, Então, com assim, insetos por exemplo, polinizadores. a floresta do Salma Tower que a gente fez começou a nascer em Baúba ali, Sozinha. sozinha, porque vai pássaro que leva. Claro, claro. Então, quer dizer, você acaba contribuindo já Sim. primeiro ali com o seu entorno, né? Porque é o que você Uhum. falou. Às vezes tem uma praça que tem ali uma arvorezinha, então você vai estar contribuindo com toda. É muito incrível. Ale, eu lembro, acho que eu já te contei essa história também, né? Que eu também visitei muitos condomínios. Uhum. Eu falo, né? Eu brinco até que eu entrei sempre, eu entro pela lixeira, né? Porque eu fazia gestão de resíduos. Mas, claro, em alguns condomínios aproveitava, visitava, olhava todas as áreas comuns, e o Piscine foi um, né, que eu Uhum. visitei e que eu sou bióloga, né, embora não seja, não tenha toda essa experiência de vocês em botânica, mas quando eu entrei, eu já vi que ali era uma outra coisa, era uma outra proposta, completamente diferente do convencional. Não é que é diferente do convencional. Uhum. E eu acho lindo os nossos biomas, né? Mata Atlântica, aqui, essencialmente São Paulo, Mata Atlântica e Cerrado. Algumas, Uhum. vocês Isso. misturam um pouco? Mata Atlântico e Cerrado. E Porque é o que aí, acontece aqui. Mas São para você Paulo, ter né? uma ideia, assim, às vezes alguém fala: Ah, eu queria plantar um pau-brasil na Floresta de Bolsa aqui em São Paulo. Eu falei, Uhum. pau-brasil, ele é da Mata Atlântica, mas lá do Nordeste. Ele é exótico aqui em São Paulo, Certo. né? Não, a gente não Então, está fazendo bem de plantar um pau-brasil. então, não é que vai causar um problema, mas a Sei. gente tem até esse cuidado, para você ter uma ideia. Então, não que não existam plantas no nosso paisagismo que são da Amazônia, e tudo, não é isso. Mas a gente tenta, no máximo, Usar pegar aquela lista local, que local. tem sentido aqui. Até Isso, quando vocês vão fazer projetos, acho que eu já vi também alguma coisa assim, projetos no Nordeste, por exemplo, exato. faz todo esse estudo, né, anterior para ver O qual é a Ricardo é um vegetação. grande mateiro. Ele fala que para ser um bom paisagista você tem que ter muitas horas de mato. Maravilhoso. Então, assim, e eu inclusive faço que o gostar pode ter uma medida. O gostar, a medida é o quanto tempo você gosta de algo, fica em determinada algo que você gosta, vai. Então, assim, eu adoro, mas eu fico 1 hora, até 2, vai. Sei. O cara fica 8 horas no mato, entendeu? Ele adora. Então, o Que que ele demais, gente. faz é que cada projeto, É muito amor, cada né? É muito amor cliente, na causa, né? né? Eu acho que ele ama, eu acho que ele é parte disso, é muito louco. Então, quando a gente fecha um projeto, ele visita aquela cidade,
ele anda em tudo, em volta, ele visita os viveiros, ele vai ver o que que tem naquela região para poder especificar. Identificar as É espécies tudo muito locais. personalizado, tanto que ele faz praticamente 99,9% de todos os projetos do escritório, tudo à mão, é ele que desenha. Que demais, demais, incrível. E aí, Ale, a gente trouxe já alguns projetos, né, que vocês, acho que então, um dos mais famosos é o Parque Global. Vocês receberam recentemente um prêmio, quer falar um pouquinho disso, Ale? Ah, é, foi muito orgulho, a gente brinca que é o Oscar da arquitetura, né? É um prêmio que se chama International Architecture Award. É, na verdade, esse projeto foi feito junto com o escritório do Enéa, que é um escritório na Suíça, né? Uhum, Então, ele fez o desenho da parte construída, da arquitetura da área externa. Nós certo, tropicalizamos, então a gente fez a especificação de materiais locais, adequação de normas, porque aqui a gente tem as normas de acessibilidade, as certo. normas de desempenho para os materiais todos. E aí a gente entrou então com a especificação de toda a vegetação, e aí sim tudo nativo. Nossa, maravilhoso. Então, as diferenças, né? O porquê que esse projeto ganhou esse prêmio? Essencialmente, também por toda essa construção de nativos, e eu conheço o Parque Global A Lixeira, mas não foi por falta de convite, não, foi por falta de tempo, mas eu ainda vou visitar lá para conhecer melhor todo o projeto. Quem sabe, né? A gente até agende uma visita para conhecer ali, até tirar umas fotos, porque a gente precisa explorar mais esse tema, eu acho, sabe? Ali eu acho que ainda é muito por desconhecimento. Eu acredito muito nisso. Acho que muita Só para falta de voltar um pouquinho na informação. manutenção, Ah, Rose, sim. a gente agora está explicando muito, né, para as pessoas que essa questão do brasileiro de ter uma baixa autoestima, de estar sempre copiando o europeu, tá Uhum. bom, a gente já aceitou, então vai, então vamos copiar o europeu. Quer copiar, então tá bom. Então, Sim. o próprio francês, que fazia esses jardins todos quadradinhos, usava Uhum. muito de As topiaria, essa questão da topiarias. poda, Uhum. isso lá acabou também, está acabando. E ver agora, com essa mudança climática, não é que as pessoas são boazinhas, mais boazinhas lá. Eles estão tirando asfalto, tirando para fazer floresta, fazer jardim verde, porque lá está agora 42 graus, Exatamente. Eu acho que a né? gente ainda tem aqui alguns privilégios de sentir menos, né, todas essas mudanças, em alguns aspectos, né, a gente sente em outros. Não, né? Você viu as Mas lá, tempestades que a gente está então, é tendo? verdade, né, no sul, mas lá eu acho que o calor tem sido muito intenso, né, então nessa Eles época a não estão gente de fato acostumados, é. tem visto, e aí aquela história, né, Ale, quebra o asfalto, embaixo tem terra, né, embaixo tem terra. Exato. Então vamos copiar o europeu? Vamos. Então, o que a gente está mostrando é, olha, a topiaria acabou. Eles estão fazendo jardins naturais, com densidade. E aí, o que que acontece? Vamos voltar para a manutenção. Não tem mais. A planta nativa você nem pode podar quadrado assim, fica feio, né? Então, você tem uma redução de custo aí, porque é uma poda muito mais delicada. Mas o que que falta? As pessoas se acostumarem a olhar, porque é diferente mesmo, Ale, Eu assim, acho que falta esse conhecimento, e falta esse papel conhecimento. que você está fazendo de contar para eles, porque eu acho que as pessoas que se importam num bem coletivo, elas adoram a ideia. Quando a gente conta essa história, faz muito sentido para elas. Exatamente, E eu acho que exatamente. existem dois grupos. Tem um grupo que quer ter uma aprovação social pelo luxo, e tem um grupo que pensa no coletivo. E quando você pensa no coletivo, de que não adianta só o meu prédio ser uma bolha e lá fora ser tudo quebrado e ruim, você vai ser responsável naquilo que você vai escolher. É isso, né. E aí, Ale, vocês também tiveram recentemente, também acompanho vocês nas redes, né, você o que que você falou que o Ricardo foi O também Ricardo foi foi convidado, convidado pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, pela ONU, para um pelo projeto BID, é de BID, né, o grupo, BID. o BID, para um projeto lá em Kuala Lumpur com outros especialistas, né? Então ele foi o único brasileiro que estava lá dentre pessoas do mundo inteiro, da Índia, da Que Alemanha, coisa linda, né. para eles
decidirem, proporem estratégias para cidades mais resilientes. Cidades mais resilientes. Então, a gente está trazendo, você vê como vão surgindo os R's, né? Reconhecimento, resilientes. Ale, queria também que você me falasse sobre, que assim, a gente já conversou um pouco sobre isso, você fala muito, que são os parques naturalizados, os parquinhos naturalizados, né? Uhum. Não é playground, não, né? Parquinho mesmo. Então, você sabe que a gente tem de novo, falando Uma até dessa questão tendência. da autoestima, até os nomes nos projetos vêm diferentes, né? Então, a gente tem Aham, área gourmet, né? Aí, aham. agora, para de escrever jardim, vem os gardens, né? Sei, sei. E aí vem o playground, que já é até o mais, Aham. vamos dizer, mais conhecido, né? Então, quando a gente fala parquinho, as pessoas até estranham, né? O parquinho é um playground, é um playground. Podia chamar Parece o criança de escola playground, de né? bilíngue, né? Aham. Mãe, vai pro playground. Mãe, o que que tá falando? Enfim. Ai, você é É, ótima. Mas o que eu acho que eu senti muito essa questão do parquinho naturalizado foi na pandemia. O meu filho tinha um ano e meio, a gente não Nossa. podia sair do apartamento, e no meu prédio a gente não tinha onde levar ele. Tinha uma jardineira, e ele queria entrar dentro da jardineira. E foi quando eu senti que faltava algo ali, que tinha alguma coisa errada. E foi até quando a gente decidiu finalmente perder o medo e mudar para uma casa. Foi muito por conta de pandemia. E a pandemia fez a gente crescer bastante como escritório, porque as pessoas começaram a entender A com importância a do verde. pandemia, como era importante ficar do lado de fora e ter contato com a natureza, né? E nisso chegou um livro pra gente, não me lembro como, que se chama Assim, A Última Criança na Natureza, que fala de déficit de natureza para criança. E nisso eu até fico meio emocionada, assim, porque fala sobre essa necessidade de uma criança subir numa árvore, sim. né? Eu vi E de também. ter contato com a areia, contato com terra, é, enfim. E aí a gente começou a trazer isso para os nossos projetos, né? Que aí eles chamam de parquinho naturalizado. E daí eu tive a oportunidade há uns 2, 3 anos de visitar o Parque da Diana em Londres. E ele é todo assim, ele é todo O com que que você. madeira. Então, é com madeira, com elementos orgânicos, né? Exato, a criança brinca com Zero de água, brinca plástico. com barro, brinca com folha, ela vai subir uma árvore. E eu conversei com a Dani que é da Ibaplay, e ela me comentou assim, Ale, tem um estudo, eu amei essa história, que a criança, se tiver um brinquedo em cima da areia, ela fica 80, 70% do tempo na areia do que no brinquedo. Como a Hum. areia é fundamental. Só que a gente tem que lutar com muito preconceito e Então, da conceito errado. sujeira, de contaminação, é Tudo. isso. Então, assim, até levantar, por exemplo, a bromélia atrai Dengue, pernilongo. sim. Não existe isso. Já tem estudos que provam que Ai, tem uma vamos repetir, então, substância. as bromélias não atraem Não. mosquitos, Aliás, né? o mosquito da dengue não gosta de planta nativa. Que coisa mais linda de E a ouvir isso. bromélia, ela libera uma substância que ela não deixa o Sim. Aedes E até proliferar. porque ali tem um Uma causa ecossistema natural que aí, se cai ali um ovinho, já vem alguém. É isso, né? exato. Então, a areia, ela é tão importante para uma criança. Assim, que qualquer. Eu acho engraçado que o beach tennis pode, mas o tanque de areia para criança não pode, né? Então você Então, olha vê, só como a gente precisa olhar para os é animais também, né? prioridade. Não, dava o tanque de areia não para os animais, para as Não, crianças, então, né? mas eu digo porque a gente tem que olhar até para os animais para falar, olha como para eles é importante, é lógico que é importante para a gente também, né? Então, mas não tem isso. Por que que eu falo assim? Se não tem medo de botar areia no beach tennis, por que que tem medo de botar areia num Ai, é parquinho infantil? verdade, Tá entendendo? verdade. Então, existe assim uma questão até de priorização de querer arrumar um problema onde não tem, tipo subir numa árvore, mas os brinquedos às vezes são muito mais altos do que uma árvore. E isso a gente vê nos parques em São Paulo. Então, de usar pneu num parquinho, o pneu tem um monte de Tóxico, né? substância Absolutamente tóxica, os tóxico. emborrachados têm substância tóxica, os vinílicos têm substância tóxica. EVAs, né? Exato. Então, eu acho que a gente precisa repensar.
sair um pouco de alguns padrões concebidos aí que não existem, é, e sair desse lugar de medo e de repensar, sabe? Porque, e sim, tem muito estudo lá fora que comprova tudo isso que eu estou falando, de que O existem contato opções mais saudáveis, e muito o mais contato das saudáveis. crianças, que isso também tem um nome, né? Biofilia, podemos falar? Você gosta, você acha também está um pouco banalizado esse Eu acho que conceito? tá porque ele tá raso, né? Primeiro, eu não gosto do termo biofilia, porque me lembra várias outras Sei, coisas, não é hemofilia, pedofilia, um monte de coisa. O sei, problema é sei, que eu sei. acho que eles não sabem usar o termo. Porque o que que virou biofilia? Eu fazer um monte de parede verde de plástico. Ou a tal das múmias, né? Que são as plantas pintadas, que depois de um tempo elas juntam um monte de poeira, e aí a qualidade do ar interno fica péssima, você tem que jogar aquilo fora. E quando você joga aquilo fora, você tem uma planta com tinta, então a planta está intoxicada, você tem que Sei, jogar não é ela. material mais orgânico, não pode ir para Esse trabalho com compostagem, resíduo, quer você dizer, sabe, tudo é um isso. resíduo tóxico. Muito complicado, né, Ale? Então, isso não é E, biofilia, não é. Você pode usar uma parede de pedra, uma parede de tijolinho, que tem a sei, cerâmica, que é barro. Se você gosta de barro, biofilia. Eu gosto de elementos da terra. afinidade, né? Pode ser madeira, pode ser pedra, pode Sei, ser sei, sei, sei. barro, não Não é precisa ser fingir que é verde, né? verde de plástico, não dá. Entendi. Ale, eu tenho até acompanhado também isso, né, de não pode as crianças subirem em árvores nos parques, né? Hum. É, que vocês ficam batendo nisso, assim, que não, é muito importante, porque alguém precisa fazer isso. Não é possível. Eu também, Então, da minha infância, subi em árvore, quer dizer, recentemente, o nosso filho subiu numa árvore que ai, estava aconteceu com caída vocês. no Parque Vila Lobos. Ela já estava caída. E parece que do nada, que a gente nem viu, surgiu, parece que do chão, uma Pareceu assim. moto com cara, né? E de repente o cara tá andando de moto na grama. Então, eu nem entendo essa questão de segurança, tô preocupado com a criança, mas tá andando de moto na grama. E fala, não, ele não pode subir nessa árvore. Então, se a gente tá, quem disse isso? Não, não pode, a gente disse que não pode. E aí o Ricardo ficou muito bravo e resolveu fazer um vídeo lá na hora. E isso teve uma boa Repercussão, assim. repercussão. Aham. E aí, o que eu acho muito louco, assim, do outro lado, mas assim, do lado, tinha um brinquedo muito mais alto que a árvore. E não tinha nenhum piso emborrachado, não é que tinha alguma coisa. E Porque ali, eles tudo falam, bem, é ali que se a podia. criança cair da árvore, a gente é responsabilizado. Sim, Bom, mas mas se cai do brinquedo, né? exato. Não é o Outra mesmo. coisa, a gente estava incentivando ele a subir na árvore. E aí ele fez a divulgação dele do jeito dele, eu fiz do meu jeito, que eu sou um pouco mais tímida, então eu fiz com imagem. E foi muito louco, porque a gente recebeu informação de pessoas que disseram que elas queriam abraçar a árvore. E Aham. elas foram proibidas de abraçar a árvore. Então, eu acho que está acontecendo uma coisa em São Paulo muito maluca, Uhum. que a gente não tem mais espaço livre. Esse final de semana eu fiquei com meus filhos e fiquei pensando, eu quero levar eles Um espaço num contemplativo espaço, mesmo, né? uma feira livre, alguma coisa assim. E pedi no Google. E todos os espaços que ele me citou são privados. Eu tive recentemente num espaço desse, e eu fiz uma reclamação, disse, olha, não gostei disso, tinha música muito alta, Uhum. tem muita planta exótica, eu queria só comentar, até no intuito de ajudar, olha, vamos Sim, são melhorar? críticas positivas, né? Eu só posso ajudar você se você me provar que você esteve lá, você tem que mostrar os ingressos e um comprovante que você pagou para ir lá. Para dificultar, né? Uhum. Então, tá estranho. Vamos no momento estranho. É, eu acho que assim, tudo bem. Eu acho que a gente pode ter, né, parques na nossa cidade que tem Tem um um olhar um café, pouco mais que tem um isso. restaurante, a gente vê isso em Agora, Londres, mas não em excesso, como está sim, acontecendo, né? e acho que também precisamos de espaços contemplativos, né? De você ir, de ter menos publicidade, que aí são refúgios também dentro da cidade, Sim, que a gente precisa e e busca, como o principalmente para Jardim essa Botânico, né? infância. Como é que você tira uma criança da tela e do comércio e da venda, se você chega num espaço desse e também tudo ali é isso? Muito difícil. Muito difícil. Ale, de um jeito assim bem prático, né? Como é que você acha que os condomínios, que um síndico vai ouvindo a nossa
como é que ele pode falar, não, meu condomínio já é construído, mas eu quero tentar levar mais, ou fazer um projeto paisagístico com mais árvores nativas, por exemplo, Jardim de Bolso, né, que é uma iniciativa, esse conceito também pode A ser floresta de bolso. floresta de bolso. Ah, tá, floresta de bolso. Também pode ser aplicado em condomínios, que assim, tem algumas regiões, né, que eu já vi que também que projetos, por exemplo, do Rio Pinheiros, não é? Que vocês também fizeram. Quer contar um pouco também, além Então, a disso? história da floresta de bolso, ela começou até com a Gazeta, lá em São Paulo, lá na Paulista. O Ricardo fez uma floresta lá em cima da cobertura e ele me contou e eu falei, isso aí lembra os pocket parks em Londres, em Nova York, que é um termo que a gente aprende no urbanismo, quando a gente está estudando urbanismo na arquitetura. Certo, Pocket Park. O Pocket Park. Aí eu falei para ele, você pode chamar de Pocket Forest. E aí a gente aportuguesou, vamos chamar de folha Aham, de bolsa, aí virou, inclusive, adoro. é um termo que a gente registrou, a Carmen registrou o termo, mas é interessante que ele virou um termo tipo mods e gilete, assim, todo mundo usa, Sei, sei, né? sei. E que bom, porque aí Ah, divulga tá a vocês importância. registraram esse É, nome. porque isso tem muitos anos já, isso Olha foi em só, sei, eu estou 2012, usando também, vou 13. pedir É, permissão aí. exato, não. E aí a gente então registrou para não ter um uso errado do termo mesmo, né? Para a gente garantir que Fosse floresta de bolso fiel, né? Que é o assim, que a gente o conceito propõe, certo. que é uma diversidade grande, tem um distanciamento diferenciado, tem uma quantidade de árvores diferenciadas, é diferenciado do plantio do reflorestamento tradicional, nesse sentido, tá? Então, existe uma quantidade diferente, então são 6 árvores, mais ou menos, por metro quadrado. Sei, é É bastante. bastante. É bem E denso, é né? tudo nativo, obviamente, né? Então, tem isso. E aí, o que aconteceu é que a gente tem algumas florestas de bolso em áreas públicas, e é bom Certo. deixar claro que não é a gente que paga por isso, porque tem gente que fala, por que que você não faz aqui na Zona Leste, na Zona Sei, sei, Norte? sei. Então é Por um quê? patrocinador, assim, ou Porque é a própria sim, porque prefeitura? aparece um patrocinador. Não, prefeitura não, não Tá, é aparece, um não é patrocinador, deles. sei. É um patrocinador, então pode ser, já aconteceu com a Telefônica, Certo. né? Já aconteceu iniciativa privada de uma pessoa que disse assim, eu tenho dinheiro e eu quero fazer. Olha que E incrível. aí pede o terreno para a prefeitura, Certo. e aí eles que compram todas as árvores, eles que compram maquinário, pagam mão de obra, e o Ricardo entra com uma consultoria, entendeu? Certo. Que em algumas vezes também tem as suas horas, ou não, De, depende. sei, Algumas remuneradas vezes ou ele não. faz voluntário, isso. Então, por quê? Porque também a gente tem uma demanda tão grande que se ele fizer tudo voluntário, a gente não paga as Claro, contas, não, né, mas amor? é isso. Mas é isso, não, só para. Porque é assim que acontece no floresta de bolso. E em alguns empreendimentos, alguns condomínios, eles sempre têm umas áreas, às vezes que ficam umas áreas meio de canto, que ali é a área do DEPAV. Sei. Então a gente começou a fazer florestas de bolso nessas áreas de DEPAV e que podem ser visitadas. Às vezes você tem Aqui uma tem floresta que é acesso ali nativa. que é. Sim, você faz uma Sim, trilha que é dentro da um. floresta. Vocês têm um projeto também incrível, que é isso, né? De integrar, né? O público ao privado, né? O privado ao público, né? Assim, de conseguir fazer isso, Em né? alguns casos, sim, o Parque da Gamaro é um projeto que é uma Sim, eu preciso floresta que você visitar pode também. visitar. É É incrível. incrível, é. E além de todas, né, de todo esse benefício para a biodiversidade, a gente está falando também de pertencimento, de história, que eu acho que é uma coisa que vocês também trazem muito, né? Uhum. Da gente se reconhecer. Uma das coisas que eu gosto muito quando ando pela cidade e reconheço algumas nativas, os ipês, por exemplo, é essa sincronicidade, né? Você pode estar na Zona Norte, na Zona Sul, aquilo floresce sozinho. Não é lindo demais? Você sabe, Ale, que quando eu faço alguns posts de IP, porque, claro, eu acho que são espetáculos, né, da natureza, da nossa cidade, que a gente tem que também valorizar muito. E eu já vi outras pessoas também enaltecendo, né, quando tem os IPs, e aí eu falo, eu gosto de IP, mas ele só dá flor uma vez por ano. E o quanto isso também nos faz refletir e disso, né, das espécies nativas, o quanto a gente também não quer esperar os tempos da natureza, né, Alê?
Eu acho que o mais louco em relação à questão cultural é que quando a gente fala que 90% é exótico, as pessoas não acreditam. Primeiro, então, elas não reconhecem as plantas da própria natureza. Esse era um primeiro passo, fazer um Isso. levantamento arbóreo, o condomínio fala, não, eu quero fazer um levantamento do que E eu você tenho sabe aqui. que isso é tão grave que as pessoas acham, e tem muitos ícones, e a gente vê isso em moda, principalmente em marcas que querem vender a brasilidade. Então, elas Sei. colocam, por exemplo, Hibisco. a costela de Adão, que é a monstera, como se fosse uma planta brasileira. A parecida brasileira é o Guaimbê. Sei, legal de A você costela sempre de Adão é mexicana. fazer. Sei, A bananeira é asiática, ela não é sei. Tudo bem, brasileira. se a pessoa plantar Não com tem a. problema nenhum. O que eu tô contando é que a Sei, gente não sabe o que é claro. brasileiro. A gente usa como fosse um ícone, A jabuticaba uma tem que coisa ter, né? nossa. A Jabuticaba jabuticaba é tem que nossa e ter. o maracujá é nosso. Que O coisa mais abacaxi é linda. nosso, mas as Olha outras só. frutas não Foram são. todas Não trazidas. são. E tudo bem, mas se a pessoa falar, não, mas eu também quero ter um pomar aqui, ter uma. Não, as Tudo frutíferas bem, não né? invasoras, eu acho que são muito bem-vindas. Eu acho que tem que tomar cuidado com as invasoras. Então, por exemplo, a jaqueira, Ah, a é jaca é uma árvore que verdade. está acabando com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Meu Deus, é muita jaqueira, é verdade. Tem muita jaqueira, né? Incrível, incrível. E, Ale, e aí tem essa história, isso, né? De a gente, quando eu vejo os espécies florescendo, eu lembro que eu estou inserida dentro de um bioma, que isso me faz pertencer àquele bioma, àquele lugar. Como isso é ser muito resiliente, né? Uhum. É isso que você falou, as remanescentes, elas resistem, né? Estão aí, ainda que abandonadas muitas vezes nos espaços públicos ou, né, como desleixados, que não têm esse valor comercial, mas elas resistem, né? A natureza resiste, né, Ale? Você acha que Agora tem uma domesticação, então para não ter, a nativa não vai ter cara de mato num paisagismo, isso não vai acontecer. sei, sei, sei. Então, dentro de um paisagismo nativo, você vai ter o ornamental, que tem um caráter de um jardim ornamental, e você pode ter um pedaço desse jardim com caráter de floresta. Então, não significa que Que porque vai estar todo você bagunçado, não é escolheu isso. plantas que são de origem brasileira, que elas vão ter cara de mato. Por que que a nossa tem cara de mato e a de fora não tem cara de mato? De fora tá no mato também. É o É mato mato, deles, é o né? mato O deles, nosso né? mato é mais bonito, gente. Bora plantar. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu peguei um capim do Cerrado e um capim que está na Highline, em Nova York, e não falei onde eles estavam, e fiz uma Olha só, brincadeira no Instagram e perguntei qual que vocês acham mais bonito. E a maioria escolheu o nosso, que é o rabo de burro. É um capim sei. lindo de Cerrado. E as pessoas não sabiam. Tá vendo? E tá ali, às vezes, Certeza que se eu ali. falasse que eu de Nova, eu botar no de Nova Ai, meu York. Deus, vamos mudar isso, né, Ale? A gente está aqui para isso, para tentar mudar, né? Eu acho que é isso, conscientizar, levar informação, porque é muito de desconhecimento, né? A gente sabe as inúmeras responsabilidades civis, né? Enfim, todas as responsabilidades que um síndico tem obrigação de saber sobre isso também. E por isso que a gente está aqui para falar. Quero que você venha muitas outras vezes. A gente precisa falar muito e falar mais sobre isso. Acho que Eu tem. acho que o que um sítio pode fazer, Rose, é assim, conforme ele precise trocar, porque elas vão ter um ciclo. E Uhum. se ele trabalha direto com o jardineiro que fornece, que é o que a maioria das vezes acontece, pergunta o nome, qual que é o nome da planta, Sei. você tem o nome científico dela. Hoje, qualquer Da onde ela IA, é, qualquer chat GPT ou você consegue Google, identificar, né? você pergunta qual que é a origem. Já é um comecinho, mesmo que Eu é um acho, sabe, pouquinho. Ale, eu acho que saber o nome das árvores ajuda tanto, né? Porque a gente A só ama o que informação a gente conhece, né? Então, fazer essa identificação arbórea, às vezes, no condomínio, também é tão importante, porque você para de generalizar, né? Você para de chamar aquilo de árvore, você começa a falar que ela é uma espécie que veio. Isso é tão. E aquilo ser naturalizado dentro do condomínio, né? São pequenos sonhos. A gente vai, aos aos poucos, nós pouquinhos, é. vamos construindo. Ali, acho que a gente tinha tanto, tanto, tanto assunto aqui para falar. Eu acho que deu para um pouquinho ter esse, né, de soluções
baseadas em natureza, outros termos, né, importantes dentro do paisagismo. Ale, eu só queria te perguntar mais isso aqui. Vocês trabalham com projetos, Só projetos. só projetos Consultoria. de condomínios que estão sendo construídos. Como é que já construídos? Como é que Rose, atua um pouco o escritório? não, a gente já fez, já trabalhou com reformas, né? A gente entende que às vezes é um pouquinho mais difícil o processo em um condomínio quando tem muita gente para votar, né? Muita gente para tomar uma decisão. Mas a gente já fez também Sei. projetos Mas vocês para trabalham mais com condomínios incorporadoras, existentes. vocês trabalham mais com Construtores, construtoras e incorporadoras. incorporadoras, pessoa física, Sei. loteamento, corporativo residencial, né? Então, Maravilhoso. toda Não, essa. espero que floresça, né? Floresça muito ainda. Ale, a gente vai ter que encerrar. Eu adoro esse tema, sou fã, assim, né? Já tenho livro autografado, acompanho vocês. Que trabalho lindo, maravilhoso, que vocês tenham cada vez mais sucesso. A gente está indo para encerrar esse episódio. Queria agradecer muito, mas tem essa liçãozinha, acho que a gente falou aqui de alguns R's, né? Como o nome do nosso programa é SG com R's, eu sempre peço para o convidado deixar um R, ou que tenha surgido na nossa conversa, ou que você traga no seu cotidiano. Quero que você deixe um R aqui para a gente, Ale. Talvez isso não seja uma palavra muito feliz para o momento, mas eu acho que ela é urgente. A gente precisa trabalhar agora com resiliência, Aham. ficar forte para melhorar aí esse momento. Você As acha mudanças preocupante? climáticas Aham. vão acontecer, estão acontecendo e tendem a piorar. Então, a gente precisa urgente. Você acha que também atuar, né, não só com um paisagismo que seja eficiente, né? Porque às vezes também tem aquele gramado que é lindo, mas não tem vida ali, né, Ale? Mas ter um paisagismo, né, A desse gente precisa de resiliente, sombra, regenerativo, sei, de a gente precisa sombra, de sombra, a gente precisa purificar o ar, a gente precisa de raiz que leva a água de um possível alagamento ou enchente para para o lugar certo, o né? lençol, a gente precisa de um lençol nutrido com água para a gente poder ter água. E a gente precisa de árvores bem cuidadas para que elas não caiam e virem vilãs. Então, é tudo Que é um pouco do que isso. tem acontecido. Resiliência. A gente vai conseguir, querida. A gente vai ficar firme e forte. Vamos. Ale, sem Obrigada. palavras, querida. Eu sei o quanto isso toca seu coração, me toca também. Eu sei o quanto é de verdade tudo que vocês fazem e falam. Eu sei o quão difícil é, porque tem um lobby forte, né, também de empresas, né, disso, de importação. A gente sabe o quão difícil é tentar ter esse mote diferente, que é o que move vocês, né? Pensar naqueles cadormes, como é que eles desviam um tubarão, né? Juntos. Peixe é desse tamanhozinho, A gente né? vai desviando, a gente vai surgindo só a partir das pequenas frestas que a gente vai Exato, abrindo. Acho que aqui exato. espero ter aberto uma pequena fresta, que muitos tenham se inspirado, que a gente possa fazer a nossa cidade, né? Falando aqui de São Paulo, mais resiliente, regenerativa, que gere impacto positivo não só para a gente, né? Mas também para todo o entorno, todos os seres. É Pensar mais isso. coletivo. É isso aí. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, é ali. É aqui. Você é Ah, aqui. é aqui? Ou aqui no meio, assim. Tanto faz. São Pronto. três, ó. É. Obrigada, gente. Até mais. Até o próximo.